Você consegue imaginar esse cara nesse background? Pois é, eu tenho até... Uma coisa que eu não consegui entender é gay comunista. Web historiadores passando vergonha. Do Rafux. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tá tudo bem com vocês? Vamos ver. Nossa, mas isso aqui tem cara de noia, né? Maconheira. Deve ser lá da minha tribo. Mas, gente, porque ela... dança do acasalamento, é? Onde é que eu tô? Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da minha série sobre web historiadores. Pois é, quando eu lancei o primeiro eu não sabia que o buraco era tão embaixo. Nesse vídeo, primeiro vamos desmontar a maior narrativa dos web historiadores, depois daquela lorota de que o rico é rico só porque o pobre é pobre, que é a dos povos originários. Zé da Manga! Aonde eles pegam os povos mais merdas possíveis pra dizer que na verdade a sua terra pertence a eles, que não foram sequer capazes de defendê-la. Depois iremos entender como isso virou uma teoria do globalismo do bem, até que você entende que somos governados por elites que não são más apenas pelo fator de ter dinheiro pra caralho, quando na realidade a maldade dessas elites inclui fatores como macumba e aquela coisa que o Felipe Neto faz escondidinho. Fique até O quê? o fim do vídeo porque eu usei todas as minhas habilidades ocultas pra me fantasiar de índio e me infiltrei no meio dessa galera pra catalogar tudo sobre essa nova espécie. Já se inscreve, ativa o sininho e hypa o vídeo pra gente chegar logo nos 100 mil inscritos, senão você vai se transformar nisso aqui. 20 multiplicado por 20. Exatamente. Se você multiplicar 20 por 20, o resultado é 400. Não, mentira. Errou. Errou, meu chat GBT. Errou, meu chefe. Tá errado, negativo. Eu conversando com o Pipe, só bem assim. Errou meu chat GPT. 20 multiplicado por 2 é 40. Que pega 20 mais 20. Que é 2,20. Dá 40, chefe. Me desculpe, tu tá errado, viu? Desculpe, tu errou. Tu, infelizmente, pela primeira vez tu errou essa conta. Tá errada. E parece Carinha dele no final. que não há sinal de vida inteligente por aqui. Uma pessoa que eu já tratei em outros vídeos de supetão, mas não com a devida profundidade, é a Débora Aladim. Essa Nossa. mulher costuma ser a porta de entrada do putanheiro desavisado para o mundo da história e da historiografia. Tá ligado o Japão na segunda porradaria global que Tô foi ligada. invadido pelos aliados? Então, ela acredita piamente que existiu uma nação no Brasil antes do descobrimento e que, da mesma forma, essa nação foi invadida por Portugal em 1500 adiante. E não só isso, Portugal teria usado as formas de propaganda moderna que só foram existir no século XX para doutrinar todo mundo, para acreditar que não existia nada aqui. Obviamente, até um ser abençoado chamado Karl Marx nascer e mostrar para todo mundo que existe opressor e oprimido. Enfim, então vamos falar um pouco sobre as características dos povos indígenas, quem eram essas pessoas, quem são os brasileiros originais e como que foi a chegada dos portugueses do ponto de vista indígena. Então, pessoal, pra gente começar, eu gostaria de trazer para vocês um conceito que é o conceito de eurocentrismo. O que é eurocentrismo, pessoal? É escrever a história do ponto de vista apenas dos europeus. O que é uma coisa ruim justamente porque corta outros pontos de vista, diminui a história de outras populações. E a nossa história, pessoal, a história do Brasil, durante toda a nossa história, ela foi escrita de uma forma eurocêntrica. Então isso que a gente aprende muitas vezes de que o Brasil só tem 500 anos, que o nosso país Mas mataram os meus ancestrais. nasceu quando os portugueses chegaram aqui. Nada disso é verdade, porque o Brasil já tinha mais de 5 milhões de habitantes quando os portugueses chegaram. Ela acusa o que ela chama de 5 europeus milhões. de terem escrito a nossa 5 milhões? história, sendo que Tudo isso? foi isso mesmo que aconteceu. Mas porque índio não sabe escrever, porra! Se
Se você tem um povo que não sabe escrever e outro que sabe escrever, qual dos dois você acha que vai escrever a nossa história? E só pra não dizer que não teve nada, na América do Norte, na tribo dos mexicas, eles inventaram um negócio que a historiografia posterior chamou de códice, que era um documento desenhado e não escrito que mostrava os hábitos do dia a dia da tribo e só. Isso foi a proto-historiografia mais avançada que estava na América antes dos descobrimentos. E esse códice está totalmente de acordo com a historiografia dos europeus. Tudo que eles mostraram depois, como os rituais de churrascamento humano e costumes de antes da Idade do Ferro, é retratado nessa obra dos próprios povos originários. Não tem nenhuma mentira nisso. E convenhamos, você acha que uma terra pertence a um povo que não é capaz de defendê-la? Se tirarmos os olhos da América do século XVI e vermos a Europa do século XXI, você vai ver uma civilização. Bom, se não fosse os portugueses, a gente tava catando bananinha do pé até hoje com uma tanguinha de folha, né? Em completo colapso, sendo dominada Eu não quero usar uma tanguinha de folha. por outros povos, com outras culturas, outros idiomas e outras religiões. E tá tudo certo. Essa é a história da história humana. Somente alguém muito burro ou com fetiche em ser corno ficaria romantizando povos derrotados. Normalmente, quem defende o contrário disso tem um conhecimento histórico mais ou menos assim. Esse país foi descoberto em 1500. A América Espanhola foi descoberta em 1498, 8 anos antes. Essa ideia idiota se originou lá no século XVIII, de um autor chamado Rousseau, que junto com aquele fumante... Se os europeus não tivessem vindo... Ele deu até uma tossidinha antes, né? Se os europeus não tivessem vindo, eu estaria na Europa. Mas eu não sei, né? Será? Carriere acabou de falar que ele estaria na Itália. Será? Da Alemanha são os pais do canhotismo, onde ele acredita que existe um estado de natureza onde todos são bons, e aí surge um contrato social que cria a sociedade que corrompe o homem que é naturalmente bom. Isso obviamente é uma hipótese sem nenhum embasamento histórico, só que todo mundo depois dele tratou isso como se fosse um fato concreto. Por isso tem gente que acredita que esse estado de natureza seja um mundo indígena, Olha, mas mano, os índios tudo de iPhonezinho, cara. A vida tá boa demais, não tá não? Ah, meu Deus do céu. Aí fica reclamando que, não, eu sou índio, é minha cultura, não sei o quê. Que cultura é essa que tem iPhone? Também tem gente, como o Ian Neves, que acredita que esse estado de natureza sejam as nações proletárias. Então, nações como a Coreia do Norte são nações boas por natureza, lutando contra nações más por natureza, como os Estados Unidos. Inclusive, segundo o Ian Neves, eles são quase a mesma coisa. Não é uma dinastia, velho. Não é uma dinastia. Dinastia é a Rainha Elizabeth, isso é uma dinastia. Não existe em nenhum lugar da Constituição coreana dizendo que quem tem que governar a Coreia é da família Kim. Isso não existe. É porque a família Kim tem muito prestígio, mas não é uma dinastia. Eles são eleitos. Por que eles são sempre eleitos? Porque a família deles tem muito prestígio, por conta desse histórico. Não é que a Coreia do Norte é uma Esse tucanão aí eu nunca mais tinha visto. É que eles elegem a mesma família desde 1948 de forma democrática. Igual aqui no Brasil, na República Velha, os caras também eram eleitos com 99% dos votos de forma democrática. O Maduro também tinha sido eleito assim. Não é O Kim Jong-un também. ditadura, é democracia infinita. Outro cara que devia estar comendo grama pela raiz é o Pedro Dyer, que você deve conhecer se você tem um QI de caracol e gosta desses vídeos virais do TikTok de umas boquinhas Nossa, isso aqui eu achava legal no começo, depois começou a me encher o saco. nos países. Pois é, ele é o cara que faz esses vídeos, mas recentemente ele decidiu virar um canal de opinião, mais especificamente sobre a história. E ele acredita piamente que a única nação que explora as outras no mundo é os Estados Unidos. Todas as outras nações estão em um estado de natureza de bondade absoluta, com exceção da China, que já alcançou um patamar de divindade na Mocinho, pô. Ele vai te pegar, hein? Ele não gosta disso aí, não. Terra. A China não tem um histórico de estabelecer colônias, não fica espalhando bases militares mundo afora. A China só tem uma base militar que é em Djibouti, só isso. Não fica sancionando países de maneira arbitrária como forma de pressão econômica. E dos seus investimentos, sendo aí os mais notórios nos países do continente africano, parte desses países que não conseguiram pagar a China, ela foi lá e concedeu um perdão de dívidas. Não usou da fragilidade de um país apenas para Esses são bonzinhos. dominar, entende? O que difere a China de outros impérios é isso. Ela não é imperialista.
A China é boazinha. Não é imperialista. Que? Queria que a minha mulher me tratasse igual o Pedro Daer trata a China. A maioria das pessoas que abordam a história chinesa costumam pegar da Guerra do Ópio no século XIX até a Revolução Cultural Canhota no século XX. Só que na verdade, se você pega a história da China de forma macro-histórica, desde a unificação, séculos antes do nascimento de Cristo, você vai encontrar uma linearidade. A China se unifica, cresce o império fica muito grande, os conflitos internos aumentam e ele se fragmenta. Isso é a história da China desde tempos imemoriáveis até hoje. Ou seja, com exceção desse curto período da história recente, que é chamado de século da humilhação, podemos concluir que a China não só é imperialista, como é a nação imperialista por excelência. Ela já fazia isso antes de Estados Unidos e Inglaterra sequer pensarem em existir. Então, se você quer pegar A Bahia tá tomada pelos chineses agora. uma nação O imperialismo chinês está tomando a Bahia. para Cristo, para dizer que ela é a nação da paz e do amor, Ouvi dizer que o pessoal tá até ficando meio puto por lá. pegue o Uruguai, porque a China definitivamente não é um exemplo disso. No máximo, é um exemplo de como tratar viado. A China não só é imperialista, como também é uma nação socialista não marxista. E isso nas próprias palavras do governo chinês, aonde eles falam claramente que não seguem o marxismo ortodoxo. Ou seja, a China pega o nacionalismo e seus elementos de valorização do seu povo e da sua raça, que é um elemento não Será canhoto, que a baianada vai começar a falar chinês, gente? e junta com o elemento canhoto do socialismo e da administração central com o Estado forte e... Pera, eu já vi isso antes. Inclusive é engraçado que esse cara critica o capitalismo, que segundo ele é mal por natureza, mas todo final de vídeo dele tem alguma empresa ou coletivo financiando o cara. E por falar Mas aí é... né? em caras, outra Deles. bizarrice é esse mano Menine? que por algum motivo tá usando base e vestido, se você souber o porquê, deixa aí nos comentários, que defende que a sociedade liberal, progressista, relativista, laica, LGTV, que só existe no ocidente secular, tá errada. O certo é o mundo oriental, onde, convenhamos, você consegue imaginar esse cara nesse background? Pois é, eu tenho até Uma coisa que eu não consegui entender é gay comunista. medo de falar que essa criatura é uma aberração, porque Que os caras seriam os primeiros que iam de base, que iam ser jogados do prédio. Eu não entendo. eu tenho medo dela responder: Aberração é meu saco. Encontrei no shopping este baitolão aqui. Uma coisa que sempre me deixa feliz é quando eu vejo que lançou um vídeo novo da minha waifu, em especial esse sobre o Stalin Da minha waifu. A waifu de todos nós, né? CPZero. E acredite, se você acha que isso é o ápice, é porque você não conhece a história do Mao Tse Tung. Porque eu tinha feito um vídeo só pra falar disso, mas ele foi excluído do YouTube. Porque em 58 segundos desse vídeo, eu mostro o Lucas Neto com uma garrafa na boca. O que dizer, então, dos gays bolsonaristas? Os gays bolsonaristas todos lindos e maravilhosos e inteligentes, tá? do YouTube, isso violaria os termos de sexualidade e nudez da plataforma. Olha, eu tenho certeza que todo mundo sabe o verdadeiro motivo de terem derrubado esse vídeo, que não é surpresa pra ninguém que assistiu. Então podem ficar tranquilos que eu já acionei judicialmente a recuperação desse conteúdo, mas até lá acessem o re-up que eu fiz pelo link do comentário fixado. Continuando, é bem curioso a relação desses web historiadores com os maiores criminosos que a humanidade já viu. Stalin, segundo o livro Perfis de Poder do professor Hiroaki Kuromiya, e O Jovem Stalin de Simon Sebag Monteflore, Stalin estava passando um tempo exilado na Sibéria depois de fazer algumas traquinagens que o governo do imperador não gostou nem um pouco. Lá ele foi morar como inquilino na casa da família Pereprigina. Em 1914, Lídia Pereprigina, a filha mais nova da família até então, com 14 anos, e Stalin, com 35, começaram a viver no mesmo quarto, juntos, até que... parece que ela engravidou. A família de Lídia ficou furiosa. O duro é que se reproduz. Então o jovem Stalin, para não ser preso, prometeu que ia casar com a menina, mas na realidade ele continuou enchendo ela de boneco e meteu o pé da Sibéria. Esse caso Ixi.
foi abafado com o tempo, visto que Stalin depois virou literalmente o grande irmão. Mas a menina Lídia Pereprigina viveu muitos anos, mais especificamente até 1965. Seu filho, Alexander, tornou-se carteiro e por sua vez teve 2 filhos, Eduard e Yuri Davidovich. Eu definitivamente falei esse nome errado. Nos anos 1970, Alexander chamou Yuri para uma conversa a sós e revelou que seu avô era Joseph Stalin, pedindo a Yuri segredo absoluto. Então esse segredo dos dois durou ainda alguns de meio à la moda Caetano, né? anos, mais especificamente 2016, quando Yuri cansou dessa patifaria e fez um teste de DNA que confirmou de fato Ratinho, que ele era neto de Stalin, com 99,98% de precisão. Veja, Vilela, isso é propaganda imperialista. Não há provas suficientes. Esse baiano aí é inacreditável. E o Zewa conclua. Veja, Vilela, que o liberaloide não sabe o contexto histórico. Você percebeu como essas são frases genéricas que essa galera usa pra defender todo tipo de atrocidade, todo tipo de criminoso? Imagina o vilão mais desgraçado que você já viu em alguma série ou filme que você gosta. E ele seria defendido por esses web historiadores com o Homelander eu defendo. esses mesmos argumentos se ele fizesse parte da patota canhota. Primeiro eles negam. Se não dá pra negar, relativizam. Se não dá pra relativizar, mudam de assunto. E se nada funciona, eles atacam quem perguntou. Você pode fazer um teste simples a hora que você quiser. Se nada funciona, eles começam a atacar você, tiram seus empregos. A um web historiador o que ele acha de um político não canhoto acusado do mesmo crime. A resposta será completamente diferente. No Brasil, o fenômeno do web historiador tem características próprias. Nós temos uma tradição acadêmica nas ciências humanas fortemente influenciada pelo marxismo, o que não necessariamente é um problema, mas se torna um problema quando isso vira um monopólio intelectual. Quando um aluno de história questiona os churrascamentos de Mao e recebe como resposta que ele está reproduzindo o discurso imperialista. Ai, meu Deus do céu. Quem é esse cara aqui? Eu não conheci esse velhinho aqui, esse velhinho professor. Isso não é educação, isso... E se for que eu tô pensando, por que os alunos são maiores de idade? Achei que ele gostava do jardim de infância. É burrice sistematizada em forma de doutrina. Se você assistiu até aqui, comenta camarada Epstein. Camarada Epstein.